Obrigada, Carlos Daniel. Eu vou falar agora meu colega de trabalho, pesquisador, professor José Neto, fazer sua apresentação. José Neto é arquiteto e urbanista, graduado aqui pela UFBA, especialista em arquitetura de sistema de saúde e em engenharia clínica, mestre e doutor pelo programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo aqui da UFBA. Atualmente é professor da Faculdade de Arquitetura, integrante do nosso grupo, desenvolve pesquisa voltada à arquitetura de sistemas de saúde, atua também como consultor em ambiência de estabelecimentos assistenciais de saúde do Ministério da Saúde, é membro da BDH, possui experiência em projetos, consultorias, planejamentos de hospitais e outras participação. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Apresentação. Pode iniciar. Aí você se posiciona. Tá aparecendo? Aí tá bom, legal. Bom dia a todos, obrigado pela presença, agradeço pelo convite imensamente. Vamos dar sequência aqui a uma atividade de pesquisa para agendamento, né? Em nome aqui do Grupo Geológico, eu faço todos os agradecimentos, né, a todos os colegas presentes, colegas de trabalho, inclusive, e também eu queria agradecer as contribuições da Secretaria de Saúde. Mais para cá? Pronto. Por também contribuir com o estudo de caso e discussões, tarefas, atividades no dia a dia, né? Então, a organização aqui desse trabalho está feita dessa maneira: produção, revisão de literatura, programação arquitetônica, que é o objeto de estudo de caso, e as considerações finais. Então, começo aqui falando para vocês, né, sobre a necessidade e o cuidado que a gente tem que ter com o planejamento dessas unidades de saúde para evitar, acima de tudo, retrabalhos e posteriores, vamos dizer assim, problemas de fluxo, setorizações e todas as questões relacionadas à funcionalidade desses equipamentos. Acima de tudo, a qualidade dos espaços construídos e a qualidade que vai ser ofertada para os usuários no dia a dia, tanto profissionais quanto pacientes, né? Então, acho que o objetivo do fim seria esse. E no dia a dia, eu me deparo com uma série de situações, quer seja com estudantes, quer seja com colegas de trabalho, quer seja com consultorias, e o pessoal pergunta sempre, mas como é que a gente desenvolve um projeto na área de saúde? Então, o objetivo maior de buscar esse trabalho foi justamente uma passagem que a gente fez anteriormente no curso de extensão de arquitetura, introdução à arquitetura hospitalar, e a gente vê sempre essa necessidade, né? E está explicando, mostrando passo a passo, quais são as ferramentas. Aqui no curso de arquitetura, a gente introduziu uma matéria na graduação que é de projetos complexos também. Então, os alunos se interessam muito e eu vejo que é uma demanda super crescente, né? Dando sequência aqui, então, o tema principal é a arquitetura hospitalar e o objetivo é falar sobre essa programação arquitetônica aplicada aos estabelecimentos assistenciais de saúde. E entre os objetivos, né, de toda essa pesquisa, trata realmente ali de buscar as potencialidades dessa ferramenta, seria verificar outras maneiras, as inovações. Então, é uma pesquisa que está em andamento. E, sobretudo, com relação à justificativa, eu falei um pouquinho na apresentação, que trata realmente de pesquisar ou mostrar referências, caminhos, possibilidades, né, para um olhar mais sistêmico ou holístico sobre a esfera do projeto, e não apenas um aspecto, né? É, feita uma metodologia de trabalho a respeito da revisão de literatura e com uma amostra de estudo de caso.
Então, aqui, rapidamente mostrando esse leque de autores, de referências que a gente tem buscando aqui ao longo dessa pesquisa, desses estudos. A gente não pode deixar de falar a importância, né, do curso sobre o conceito da máquina de lugar, mais à frente, nossa colega Mariana vai explicar um pouquinho sobre espaços de poder e arquitetura hospitalar, mas há uma evolução na era moderna, falando sobre como a arquitetura ela vem sendo modificada, como ela vem sendo atualizada com frequência, passando aqui por frente. E não é possível também a gente deixar de falar sobre as próprias unidades de saúde e as complexidades desses equipamentos. Disse aqui pelos autores sobre o projeto mais difícil, o projeto mais elaborado seria nesse segmento que a gente atua, por várias questões, quer seja por parâmetros de projeto e, acima de tudo, sobre o aspecto da biossegurança, né, que está sempre em contínua evolução. Então, novas doenças são surgidas, formas de procedimentos de cuidados, as barreiras físicas na unidade de saúde. Então, exige uma atenção e estudo contínuo. Ainda foi falado ontem pelo professor Pedro, pelo professor Fábio, sobre essa necessidade, essa urgência de contínua atualização, né? Então, foi um evento de abertura de 20 anos, comemorando os 20 anos sobre esses estudos. E eu gosto muito de uma referência que tem no próprio grupo da BNH, que é Carvalho, né? Ela fala que, nos anais de 2024, sobre a urgência da adequação dessas unidades, e ela fala de caminhos passo a passo para desenvolvimento desse trabalho. Então, ela começa a comentar, né, sobre a necessidade de planejar os projetos, fatos, objetivos complementares, combate a incêndio e pânico, a legalidade desse tipo de intervenção, quer seja na vigilância sanitária, aprovação desses projetos, inclusive de acessibilidade, que foi o tema colocado aqui por Carlos André na mesa de apresentação anterior, e os cuidados com manutenção. Sobretudo, falando ainda desse aspecto de biossegurança, né, toda uma hierarquia desse tipo de edificações, quer seja no sistema primário, secundário ou terciário, que seja os equipamentos de baixa, média e alta complexidade. Então, quer seja um posto de saúde, uma unidade básica, até hospitais de referência, hospitais especializados, né? Então, esse entendimento é super importante. Mas pensando um pouco sobre o tema de programa ou programação arquitetônica, eu tenho interesse em particular pela produção literária da professora Doris Kovaltovs, onde ela refere-se, né, que programar os requisitos do projeto de um edifício é a primeira tarefa do arquiteto. Ela antecede, inclusive, o próprio projeto. Então, toda a parte de estudos, análises, sínteses, são realizadas anteriormente ao próprio projeto. Eu acho que é uma das maneiras mais assertivas para a gente se deparar com essa fase de desenvolvimento dos trabalhos posteriores. E aí ela cita, né, a importância de estar conhecendo a NBR 13.531, que é sobre a elaboração de projetos. E aí tem todo um elenco, né? Urbanização, edificação, elementos de construção, instalações, componentes e materiais. E ela elenca sobre as fases, que são levantamento, programa de necessidades, estudo de viabilidade, projeto básico e execução. Mas concluindo essa etapa aqui de revisão de literatura, só para reforçar realmente, Fonseca, ele indica que o projeto de arquitetura hospitalar é um dos mais ricos e extremamente detalhados, justamente pela questão da biossegurança. E aqui ele traz na sua bagagem, né, um artigo que ele desenvolve, uma dissertação, perdão, sobre a interveniência entre o cliente promotor, o arquiteto, o usuário técnico, os sistemas prediais e os órgãos públicos. Então, todos esses entes fazem parte da composição de um trabalho como esse que a gente está lidando, né? Então, mais um elemento de complexidade.
E sobre programação arquitetônica, e no livro do professor Pedro, sobre introdução à arquitetura hospitalar, que foi o mote aí, né, da extensão, que leva esse mesmo nome. Ele cita que a programação trata realmente, no caso de edificações, de maior complexidade, tornando imprescindível a necessidade de método, de metodologia. E aí, lê-se edifícios complexos, né? Aeroportos, shoppings, estações intermodais, arenas multifuncionais, ambientes de saúde e outros. Entre as técnicas que o professor coloca, né, a gente tem aí as pesquisas, a etapa de normas, entrevistas, questionários, o professor Tazer aqui também colocou anteriormente, as visitas, pré-dimensionamentos, relações funcionais, e aí a gente tem uma série de diagramas, equivalências e coordenação modular. Finalizando, vou passar um pouquinho desse aspecto normativo, que é sanitário também, né? A RDC coloca alguns ambientes aqui, mas o estudo de caso eu trouxe no seminário do ano anterior, que foi a arquitetura indígena, e hoje ela está em construção na Bahia, precursora no Brasil com relação a esse tipo de arquitetura. Já está em obra 3, mas prevê-se mais de 45. Tem toda uma legislação específica. Eu estou mostrando um pouquinho das técnicas de programação para esse caso, desde o pré-dimensionamento, distribuição de áreas por setores, pesquisa via somação desses ambientes e a sua referida programação, que foi colocada aqui também no site de GeoOSP. É importante colocar o sítio de pesquisa. Nosso colega Bonfim apresentou anteriormente. A parte de fluxos, setorizações e organização funcional, que é essencial para a fase do partido arquitetônico, toda uma espécie de diretrizes que a gente pode definir por diagrama de acessos, de ambientação, climatização, fluxos gerais, o que está programado na legislação, que é o uso da terapia, né, com hortas terapêuticas, pela própria comunidade indígena. Então, aqui é um pouquinho do aspecto dessa unidade que está sendo construída. Aspecto interno, toda a questão de programação de todos os ambientes com relação a mobiliários fixos, móveis, equipamentos biomédicos, especificações de materiais. Ali era um consultório médico, aqui é um consultório odontológico. E técnicas construtivas, essencialmente, nesse caso particular, o Banco Mundial exigia que fosse de fácil construção, que envolvesse a comunidade indígena e materiais encontrados naquela localidade, né? E aspectos de iluminação e ventilação natural. Então, finalizo aqui essa apresentação, falando e reforçando mais uma vez a importância desse tema, programação arquitetônica para pesquisadores, para arquitetos, para profissionais em geral e para o desenvolvimento do conhecimento nas universidades. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor José Neto.